a Deus. Amados irmãos, é um motivo de muita alegria eu poder, mais uma vez, estar compartilhando com vocês a palavra de Deus, né? Compartilhar. E essa frase é uma frase... Aleluia. Glória a Deus. Aí, tá bom, Arthur. Essa frase, compartilhar, é uma frase muito conhecida, né? Compartilhar, compartilhar, compartilhar. E hoje se compartilha tudo, até táxi, né? Táxi compartilhado, e assim você vai compartilhando. Isso significa um bom sentido, compartilhar. Então a palavra de Deus, ela é para ser compartilhada, ou seja, talvez seja uma palavra para mim, mas eu vou compartilhar com você. Talvez seja uma palavra para você e você vai compartilhar com alguém, né? E nós temos a tendência a vivermos de palavras, ações e palavras, mas as palavras nos influenciam mais ainda do que, às vezes, as ações, sabia? Então, nessa noite, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 26. Mateus 26. Eu creio que o Senhor tem maravilhas para nós nessa noite, através da sua palavra. Porque a palavra dele sempre é maravilhosa. E é pela palavra dele que nós estamos aqui. E pela palavra dele, nossas vidas foram transformadas, mudadas. Porque o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele é muito bom. E em Mateus capítulo 26, eu quero compartilhar com você alguns versículos. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Amém? Mas antes de nós lermos, onde você está, como a palavra de Deus ela é espírito e ela se discerne espiritualmente, nós vamos orar. Você vai orar comigo, eu vou orar com você, e você vai falar com Deus: Senhor, eu quero ouvir tua voz, fala comigo, me dá entendimento, né? Porque às vezes uma palavra, para um ela tem um significado, para outra ela tem outro significado. E nós queremos nessa noite entender o significado que Deus tem para essa palavra, para a minha vida e para a sua vida. Então você vai falar com Deus, curve sua cabeça e diga: Deus, fala comigo. Amém? Então oremos. Pai eterno, Senhor de toda glória, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos reunidos aqui na tua presença, desejando ardentemente ouvir a tua voz, porque sabemos que a tua palavra, Deus, ela é doce. A tua palavra, Deus, ela refrigera. A tua palavra, Deus, ela nos traz vida e vida em abundância. A tua palavra nos consola, nos conforta. A tua palavra nos mostra, meu Deus, qual é o próximo passo a ser dado. Nos abre o horizonte. Tua palavra nos devolve a visão. Tua palavra, meu Deus, ela realmente fala ao nosso coração. Então, nessa noite, Senhor, que o Senhor venha falar comigo, falar com meus irmãos, fala com a tua igreja, esses que estão aqui presentes, esses que estão, meu Deus, acompanhando, meu Deus, pelo YouTube. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, porque o desejo do nosso coração é ouvir tua voz. Fala, Pai Santo, queremos te ouvir, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Então aqui, capítulo 26 de Mateus, versículo 1, começa a palavra do Senhor assim: E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, versículo 2: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Versículo 3: Depois os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Versículo 4: E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Versículo 5: Mas diziam: Não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. 6: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Versículo 9: Pois este unguento
podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Versículo 10. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haver de ter sempre. Versículo 12. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Versículo 13. Em verdade vos digo, que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Glória a Deus, aleluia. E Marcos capítulo 14, versículo 9, fala também a mesma coisa. E essa mulher, ela não foi esquecida pela atitude que ela tomou diante do Senhor. Uma atitude inusitada para a época, há 2000 anos atrás e para agora também. Nunca foi fácil para ninguém pegar algo de valor para presentear alguém, para derramar sobre alguém, para abençoar alguém. Nunca foi fácil, nem foi simples. E geralmente quando nós fazemos isso com algo de valor, né, a gente faz porque realmente nós, em muitas vezes, queremos o bem daquela pessoa pela qual nós estamos presenteando, dando, né? Presentear é dar. Amados irmãos, meditando sobre isso e sobre a vida dessa mulher, que até hoje, depois de 2000 anos, o nome dela está escrito no livro da vida do Cordeiro, e o próprio Jesus disse que ela não seria esquecida. O que ela fez, eu vim entender profundamente sobre o que significa a palavra gratidão. Amados irmãos, existem palavras maravilhosas de se falar, né? Amor, gratidão. Mas uma coisa é falar essas palavras, outra coisa é ter atitude em relação a essas palavras, ação. Se for só palavras, não tem muito valor. Mas quando essa palavra, ela passa a ter uma ação, ela passa a ser verdadeira e cria vida. Toda palavra verdadeira, ela acaba criando vida. Então, amados irmãos, essa palavra chamada gratidão é algo que muitos de nós, no mundo todo, começamos há muitos séculos atrás a esquecer. A gratidão é algo que tem ficado lá só como uma palavra. E às vezes a gente vê cada coisa assim horrendas, porque as pessoas elas esquecem de exercitar e praticar a gratidão. Certa vez, há muito tempo atrás, eu conheci um homem, e eu fiquei muito triste com esse homem nesse dia. Eu ainda não conhecia Jesus. Ele era um cliente meu. E certa vez, perto da época de final de ano, eu estava na frente do prédio dele, ali na Constantino Neri, e passou aqueles garis, como eles passam sempre, perto do final de ano, pedindo uma ajuda, uma contribuição, uma força, porque eles passam o ano todinho trabalhando, juntando nosso lixo. E eu tinha acabado de chegar no carro com esse meu cliente, no prédio dele. Quando a gente vai descendo do carro, foi o momento que os garis entraram, e foram chegando, se direcionando a ele, e disseram: olha, nós somos garis aqui da Constantino Neri, é o nosso Natal, nós estamos passando a saber se você não pode nos dar qualquer coisa. Esse homem desceu do carro e falou uma palavra muito forte, e ele disse: eu não dou nada a ninguém, porque nessa vida nunca ninguém me deu nada. Ele usou essa frase: nessa vida nunca ninguém me deu nada, e eu não dou nada a ninguém. E ele virou para mim e disse: esse cabra sabe como é que eu sou. Eu já conhecia a personalidade dele,
algum tempo. Eu trabalhava com ele já há quase 15, 20 anos. Irmãos, um homem que falou dessa forma, mas aquela palavra naquele momento, eu olhei assim e digo, meu Deus, esse homem ele está muito confuso. E naquele momento eu fiz uma meditação e eu não esqueci até hoje, os anos se passaram, mas eu não esqueci. Na hora que ele falou desse jeito, e muito bravo, muito austero, eu pensei, eu digo, esse homem um dia ele nasceu, criança. Esse homem um dia, ele foi um bebê. E significa isso. E hoje ele já é um homem, ele já não nasceu um homem completo, perfeito, próspero, não é? Abençoado, não, ele nasceu pequeno. E um dia alguém cuidou dele. Uma mãe o gerou e carregou ele no ventre por 9 meses, ou menos, mas o carregou no ventre. Uma mãe o alimentou no seio. Uma mãe deu banho nele, porque ele correria risco de morrer ou de fome, ou de sujeira, se ele não fosse beber cuidado. Um dia com certeza alguém botou ele numa escola para ele aprender a ler, escrever alguma coisa parecida. Com certeza um dia alguém comprou uma roupinha para ele, ou deu uma roupinha para ele, ou usada ou não, mas deu para ele. E aquele homem usou essa frase: nunca ninguém me ajudou nessa vida. Irmãos, esse homem, que eu escutei essa frase, eu não sei se ele está vivo até hoje, mas se ele está vivo ou não, uma coisa eu sei: muitas pessoas não falam dessa forma, nunca ninguém me ajudou, mas elas agem dessa forma. As atitudes delas são dessa forma. Elas não têm esse coração que reconhece que um dia alguém fez alguma coisa por ele. Eu estou aqui com a minha mãe, estou feliz por ela estar aqui. E hoje eu conversei com ela pela parte da manhã. E eu disse para ela: mãe, eu sou muito grata, muito grato por ser o seu filho, por a senhora ter me amamentado, e por até aquele certo momento a senhora ter me cuidado e me criado. Independente, irmãos, se a nossa vida daí para frente vai ser boa ou vai ser ruim, se vai ter acerto ou se vai ter atrapalho, se você vai crescer ou vai diminuir, se você vai se dar bem ou vai se dar mal, o importante é que até aqui você chegou. E se você chegou até aqui, e se você existe hoje, e nesse momento você respira esse ar que Deus deu, porque alguém um dia lá atrás se preocupou com você, em cuidar de você. E nós chamamos essa palavra de gratidão. Irmãos, não tem dinheiro que pague uma gratidão. E nesse mundo que nós vivemos hoje, o mundo é extremamente capitalista, o mundo é extremamente egoísta, onde a tendência do homem é valer aquilo que ele tem e o que ele possui, para poder ter um bom conceito de um bom cidadão. A ingratidão, ela está cada vez mais forte, principalmente no seio de muitos cristãos, principalmente no meio de muitos cristãos. Amados irmãos, eu agradeço a Deus, porque Deus me deu a oportunidade de ser grato à minha mãe, né? Pedir perdão de alguma forma, porque, irmãos, vou dizer uma coisa para você: uma das piores coisas que existem é quando nós percebemos que as pessoas ao nosso redor são ingratos conosco. Isso é uma coisa muito doída no coração. Ah, mas então quer dizer que tudo que fazemos é para receber algo em troca? Você que tem amor no seu coração, você que faz alguma coisa porque você ama fazer, você sabe que muitas vezes você não está querendo receber algo em troca. Você faz porque você quer fazer, porque você deseja fazer, mas que você vai ficar muito mais alegre
quando alguém chega para você e diz: olha, eu agradeço porque você fez isso por mim. Tem pessoas que hoje estão muito grandes, muito poderosas, e às vezes elas não lembram de onde que elas vieram e quem as ajudou a serem hoje muito grandes e muito poderosas. Dá um branco na cabeça. As pessoas apagam da mente e se tornam pessoas ingratas. E isso causa um dano tanto para quem é ingrato, como a pessoa com quem você está sendo ingrato. E às vezes a pessoa que você está sendo ingrata, talvez ela não queira nem algo de valor material. Talvez ela só queira simplesmente uma palavra que diga: sou muito agradecido a você, porque um dia você me deu a mão. Sou muito agradecido a você, porque um dia, nas minhas piores das minhas dificuldades, você me estendeu a sua mão. E eu estou de pé, porque um dia, lá atrás, você me ajudou, você lembra? E essa palavra, e esse diálogo, ele traz, irmãos, um alimento para a nossa alma. E quando nós somos gratos, de coração, nós fazemos coisas que para muitos outros não conseguem entender. Nunca vão entender. Aqui nós temos Jesus cercado de seus discípulos. E aqui nós temos essa mulher. Se era muito próspera, eu não sei. Se era pouco próspera, eu não sei. Mas uma coisa que a palavra de Deus relata claramente: ela tinha uma botija de um nardo, de um alabastro muito valioso. Mas para aqueles discípulos dizerem: que desperdício é esse? Porque aquilo realmente era muito valioso, ao ponto de eles dizerem para Jesus: se nós vendêssemos, nós poderíamos sair distribuindo o dinheiro para os pobres. Aquela mulher, com certeza, naquele momento que ela cometeu aquele ato, na visão dos discípulos, não muito sensato, um ato não muito prudente, ela estava fazendo aquilo, eu tenho certeza, de todo o seu coração. E com certeza, ela era uma mulher muito agradecida ao Senhor Jesus. Talvez por algo que ele já tivesse feito na vida dela, muito maravilhoso. Então, quando nós recebemos algo de alguém, alguém fez algo por nós, e que nós lembramos disso, o nosso coração, irmãos, quer retribuir de alguma forma. Nosso coração, a nossa vontade é retribuir de algum jeito. Por quê? Porque a gente sente desejo de ser agradecido por aquela pessoa. Agora, os anos se passam. Será que nós somos agradecidos de fato e de verdade a quem um dia nos deu a mão lá atrás, que talvez nem hoje exista mais? O mundo, ele é difícil. Esse mundo, segundo esse exemplo que eu dei desse homem, que usa essa frase: nunca ninguém me ajudou, é muito forte. É como se eu dissesse com outra palavra: ei, esse aqui é o meu suor, e o meu suor é meu. E a gente esquece que por mais que esse suor seja teu, por mais que esse suor seja meu, alguém, um dia, ou no momento, coopera para que isso aconteça. E por isso, amados irmãos, nós perdemos muitas coisas. Eu tinha um texto para ler para vocês, mas eu não quero me alongar muito sobre essa questão de gratidão, porque aqui na palavra de Deus nós temos muitas pessoas agradecidas ao Senhor. Mas eu queria dizer para você aqui, se você quiser anotar, você pode anotar, em 2 Reis capítulo 4, do versículo 14 ao 17,
Aqui nós temos o profeta Eliseu. Uma mulher o hospedava em sua casa quando ele passava, e ela mandou fazer um apartamento para ele. E a palavra de Deus diz que essa mulher, ela era uma mulher muito próspera. Mas ela viu aquele homem de Deus passar e ela mandou fazer um apartamento para ele. E preparou e mobiliou aquele apartamento para aquele homem de Deus. E toda vez que aquele homem de Deus passava naquela região, ele se hospedava naquele lugar. E o que aconteceu? Depois de ela fazer tanta beneficência com ele, ele chegou com ela e disse: vem cá, eu quero falar alguma coisa com você. Você tem me abençoado muito, você tem cuidado de mim e do meu servo. Você precisa de algum favor, você precisa de alguma coisa? Porque o profeta, ele tinha uma intimidade muito grande com o rei. Você quer algum favor do rei, alguma coisa parecida? Ela disse: meu senhor, eu estou na minha terra, eu vivo muito bem, obrigado, eu não estou precisando de nada. Mas o profeta via no coração dele um desejo de retribuir aquela gratidão daquela senhora. E ele pergunta do servo dele, Geazim, diz: Geazim, falta alguma coisa para ela? E Geazim diz: Senhor, essa mulher, ela não tem filhos, e o esposo dela já tem uma idade avançada. Então vamos abençoá-la. E ele chama aquela mulher e diz: mulher, por essa época, no ano que vem, você vai estar segurando um filho no colo. E aquela mulher disse assim: não brinca comigo, profeta, não diga mentira para mim. E ele foi, e no ano seguinte, naquela data, aquela jovem senhora estava segurando um filho no colo. A gratidão, ela traz benefício. Uma pessoa que é agradecida e demonstra a gratidão dela, ela recebe benefício, ela recebe carinho, ela recebe amor, ela recebe atenção, recebe presentes também. Ah, irmãos, como é bom quando nós começamos a meditar sobre isso. E isso nos faz ver o nosso coração. Nós temos sido agradecidos por tudo que nós já temos e aonde nós chegamos. E nós estamos agradecendo a quem por isso? Deus sabe que eu sou agradecido. Deus sabe. Mas o que é importante para mim e para você é a gente expor a nossa gratidão. Irmãos, o homem ama uma mulher e a mulher ama esse homem. Eu não preciso dizer que eu amo essa mulher não precisa dizer que me ama. É assim? Não. Tem que se dizer que ama. Tem que se abrir a boca para dizer que ama. Porque na primeira discussão que tiver vai dizer: tu nunca me amou, tu não me ama, porque você nunca fala que me ama. Nós somos seres humanos que temos audição, queremos ouvir para poder sentir, e muitas vezes nós não conseguimos expressar esse sentimento. Assim também é a gratidão. Se eu não conseguir expressar e dizer muito obrigado porque você me criou, muito obrigado porque você me amamentou, muito obrigado porque um dia você me deu banho, você trocou minha fralda, muito obrigado por isso, eu não estou demonstrando a gratidão. Eu posso até sentir a gratidão para mim, mas essa gratidão ela tem que ser exposta, porque faz bem. Ou nós queremos só expor aquilo que não faz bem? Parece que é mais fácil, né? Expor a amargura, expor a revolta, expor os preconceitos, expor a ira, a raiva. Parece que é mais fácil expor. E o que tem de bom dentro de nós, a gente não consegue expor? Ah, irmãos,
eu meditando sobre essas pessoas que foram muito gratas por tudo que Deus fez. Eu posso meditar também pela gratidão que uns têm pelos outros. Você já recebeu algum presente de alguém? Você ficou feliz? E geralmente quando você recebe um presente, diz, poxa, muito obrigado. Você já deu algum presente para alguém também ficar feliz? Irmãos, a reciprocidade mútua nos une e nos aproxima mais e mais de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos dar aquilo que nós temos. E nós vamos receber também. E quando nós somos recíprocos um com o outro, ali começa a haver o quê? Uma vida plena e abundante. Quando existe só um lado, não há uma comunhão aí. Não há uma comum união quando existe só um lado. Vai haver uma boa união, vai haver um bom entendimento, um bom relacionamento quando os dois lados começam a funcionar perfeitamente como uma boa engrenagem. Para que a vida tenha um círculo abençoado. Amados irmãos, nessa noite, eu gostaria que você entendesse e abrisse seu coração para compreender. Até aqui, você tem sido grato por tudo que já aconteceu na sua vida? Eu conversava com a minha mãe e eu disse assim, mãe, de uma idade para cima, a minha vida foi uma tragédia. Mas quando a gente começa a entender o mistério de Deus, você vai entender que o teu sofrimento lá atrás não foi para te matar, foi para te treinar, para que quando você chegasse aqui na frente, você fosse um soldado bem treinado, você fosse uma guerreira bem treinada. O sofrimento que aconteceu não foi para te destruir, foi para te moldar, para que lá na frente você possa compreender como que as pessoas estão sofrendo e entender porquê do sofrimento delas e passar a ser um ajudador no seu sofrimento, não um juiz condenador. Mas quem nunca sofreu, não sabe o que é sofrimento. Quem nunca teve dificuldade, não sabe o que é dificuldade. E Deus permite-nos, meu Deus, muitas vezes passarmos por isso. Porque Ele tem os projetos dEle para a nossa vida, Ele tem os projetos dEle para a tua vida. E se você passou tudo que você já passou até aqui, e a sua gratidão no seu coração, ela sumiu, e você fica só revoltada, porque você passou, porque a culpa foi de fulano, de ciclano, de beltrano. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus permitiu você passar, e você passou, e hoje você está aqui, totalmente diferente de quem você era lá no passado. Deus nessa noite quer tratar o teu coração, o profundo da tua alma. Deus quer tratar teu interior. Ah, irmãos, quando nós entendemos que tudo que nós passamos só nos trouxe bem no futuro e benefício, porque hoje nós começamos a compreender, quando Jesus dá uma ordem na palavra dele, e a gente questiona a ordem de Jesus, alguns questionam, não sei se você aceita tranquilamente, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, e orai por aqueles que vos perseguem. Eu passei muitos anos dizendo para Jesus, Jesus, isso não é possível. Como é que eu vou amar o meu inimigo? Como é que eu vou orar por aquele que me persegue, Jesus?
Mas no momento que Jesus diz assim, tu já sabe o que é gratidão? Tu sabe por que tu foi perseguido? Tu sabe por quê? Porque tu passou por tudo isso e você venceu. Então quando tu olhar para alguém no mesmo nível que um dia você esteve, te tratando daquela mesma forma que um dia você foi tratado, você vai dizer, eu sei por que ele é assim, eu sei por que ele está fazendo desse jeito. Amados irmãos, nós precisamos entender que se nós realmente nos voltarmos para o Senhor, a palavra dele começa a fazer sentido na nossa vida. Orar pelo aquele que te persegue, ama teu inimigo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra um monte de demônio, espíritos malignos que agem nas regiões celestiais do mal para nos destruir. O meu amigo, o meu inimigo, na verdade, não é meu vizinho, o meu inimigo não é meus parentes, o meu inimigo é Satanás, o cão do inferno. Esse é o nosso inimigo. Mas para isso eu tenho que entender e agradecer, porque o Senhor diz em sua palavra, e é uma coisa assim que às vezes fica para a gente meio confusa, quando ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as coisas ruins. Até as coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque em todas elas nós vamos ver Deus agindo ao nosso favor. E quando passa esse momento de dificuldade, lá na frente você lembra com muita alegria, porque você sabe, e você vai dizer para você mesmo, eu sou mais que vencedor. Eu venci. Eu consegui, eu conquistei, eu avancei, e eu posso tudo porque Jesus me fortalece. Agora nós precisamos, amados irmãos, com urgência, tirar a poeira da nossa mente e desse sentimento chamado gratidão, porque muitas vezes nos tornamos assim tão cruéis pelas situações que nos cercam. Amados irmãos, certa vez nosso irmão Jó, um homem muito conhecido por Deus, e eu creio que hoje está ao lado do eterno Pai. Jó disse assim à sua esposa, quando ele perdeu todas as coisas, falas como uma louca mulher. Recebestes o bem de Deus, e agora que vem o mal, você não quer receber? Mas mais lá na frente, esse mesmo Jó, por enfrentar várias situações adversas, depois ele diz bem assim, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, eu amaldiçoo o dia que disseram, nasceu uma criança. Que incoerência, irmãos. Que falta de nexo, que falta de entendimento, de repente, deu na cabeça de Jó. Em um momento lá atrás, ele está dizendo, se eu tive muita coisa e hoje eu não tenho nada, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas mais lá na frente ele começa a dizer, eu não queria nem ter nascido, e eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Por que Jó chegou nesse nível? Porque a luta foi muito grande, irmãos, muito grande. Mas Deus sabia que Jó venceria. E no final de tudo, Jó venceu. E passou por essa prova. E glorificou o nome do Senhor. Entenda. Pastor, mas por que Jó ainda era grato a Deus por tudo que aconteceu? Porque Jó corria um sério risco. E por mais que fosse um homem perfeito, íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal, Jó corria um risco de perder a eternidade pelo seu orgulho. Porque Jó, se existia um homem que podia dizer, eu sou realmente a última Coca-Cola do deserto, Jó realmente era a última Coca-Cola do deserto. E Deus precisava tratar isso no coração de Jó. Deus precisava quebrar o coração de Jó.
para que Jó reconhecesse quem ele era diante de Deus. E nesse momento, quando Jó reconhece que ele é só pó e cinza, nesse momento, o Senhor se revela poderosamente para restituir e voltar a abençoar Jó grandemente. E no final, Jó ficou grato ao Senhor. Agora eu digo, eu a minha vida, você a sua vida. Existe alguma coisa impedindo você de ser agradecido? Pelo pai que você tem, pela mãe que você tem, pelos irmãos que você tem, pela família que você nasceu? Ou você vai dizer, não, pastor, na minha família é só tristeza. Não, pastor, meus familiares o senhor não conhece. Meu amado irmão, você que está aqui, você que está me assistindo, olhe pelos olhos da fé. Olhe pelos olhos de Deus, pela ótica de Deus. Deus está levando você a passar por situações para fazer de você alguém muito grande ainda. Porque você ainda não chegou no nível, no tamanho que Deus quer que você chegue, não. Deus quer você muito maior. Então, em vez de murmurar, reclamar, agradeça. Seja grato ao Senhor por todas as coisas. Agradeça. Agradeça porque choveu. Agradeça porque não choveu. Agradeça porque comeu. Agradeça porque não comeu. Agradeça a Deus. E com certeza, meu amado irmão, você ainda vai contemplar as maravilhas de Deus na tua vida. Porque Ele é um Deus abençoador. E Ele muitas vezes quer tratar o nosso coração. E são muitas coisas que precisam ser tratadas. E nessa noite eu creio que se você tem algum tipo de sentimento ainda no seu coração, irmãos, em relação a alguma coisa que você diz assim, não, eu não perdoo, me maltratou muito, eu sofri demais. Isso não foi para te matar. Até porque você que está aqui, você não morreu. Isso não foi para te destruir. Até porque você que está aqui, você ainda não está destruído. E até porque você também que está aí nos assistindo, você está bem. Você é um sobrevivente, você é um vencedor. Então, se você passou tudo isso, foi para o teu crescimento. Porque Deus tem coisas grandes para te fazer para Ele. E só faz algo de grande para o Senhor aqueles que entendem como Deus é bom, como Ele é maravilhoso e quanto nós temos que ser agradecidos a Ele por tudo. E nessa noite eu queria chamar você a ficar de pé, porque se você, amados irmãos, as irmãs vão cantar um louvor, eu queria que você pensasse comigo. Você sabe o que significa meditar? Meditar é fechar os olhos e fazer uma reflexão, pensamentos. Será que eu tenho sido ingrato com alguém? Será que eu preciso realmente perdoar alguém? Será que realmente no meu coração eu estou limpo diante de Deus? Essa noite você pode dizer para Deus, Senhor, eu quero pedir perdão do Senhor porque eu tenho sido ingrato, sim. E nessa noite eu estou aprendendo que eu preciso ser agradecido por tudo que tem acontecido em minha vida. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, Senhor, eu quero pedir perdão do Senhor e eu quero começar uma nova vida com o Senhor. Um coração, meu Deus, maleável, um coração quebrantado, um coração simples, um coração humilde diante de Ti. Comece a pensar, irmão, medite sobre isso. Porque dentro do nosso coração, nós é que escolhemos o que a gente vai guardar. É você que escolhe o que você vai guardar no seu coração. Coisas ruins ou coisas boas. E se durante todo esse seu tempo você guardou coisas ruins, nessa noite libera para Deus. Diga, Senhor,
eu quero que o Senhor limpe o meu coração, eu quero te pedir perdão. E eu quero perdoar também aqueles que me ofenderam. Ah, irmãos, eu acho interessante Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Muitas pessoas talvez fizeram o que fizeram com você porque não sabiam o que estavam fazendo, amado. Muitas pessoas trataram você do jeito que trataram porque eles não sabiam lá no fundo o que estavam fazendo e fizeram maldade. Mas nessa noite você vai ter que liberar perdão sobre elas. Você vai ter que dizer: eu perdoo, eu libero, porque eu quero ter um coração limpo, lavado pelo sangue de Jesus. Eu quero ser agradecido a Deus pelo que Ele fez na minha vida. Porque até aqui você está como um vencedor, como uma vencedora. Você não é um derrotado. Você não ficou pela beira do caminho. Deus te trouxe até aqui com a mão forte dele. Então vamos ser gratos a Deus nessa noite. Eu faço um apelo para você, no momento que as irmãs vão cantar um louvor. Eu queria que você curvasse sua cabeça e orasse, falasse com Deus, porque Ele está aqui nesse lugar. E você falasse com Ele, com o coração sincero, para dizer: Senhor, eu quero aprender a ser grato a Ti. Aleluia, glória a Deus. E você que quer chegar, receber uma oração de gratidão ao Senhor, você pode chegar. Se puder ficar de joelho, glória a Deus por isso, amém? Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, santo e eterno. Agradecemos a Ti por tudo, Pai. Somos gratos a Ti, meu Deus, que o Senhor tem feito coisas grandes em nossas vidas. Tudo que tens feito, por tudo que Santo vais Jesus. fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu nosso ser. Te agradecer, Senhor. Aleluia. Te agradecer, Deus, por tudo. Te agradecer por tudo, Senhor. Até aqui, o Senhor está com as tuas mãos estendidas para nós. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Glória a Deus, aleluia. Santo Jesus. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Amados, eu queria saber se você não quer entregar sua vida para Jesus. Te Eu quero orar por você nessa noite. agradeço, meu Senhor. Se você quiser entregar sua vida para Cristo, você pode chegar. Te Vamos orar por você, amém? agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
Glória a Deus. E essa noite, amado, se você disser assim, eu quero começar a caminhar com Jesus, se quiser pegar sua vida para Cristo, é uma atitude de fé. Eu chamo você, eu quero só orar por você. Você pode chegar aqui na frente, nós vamos orar e você começa a caminhar com Cristo, se você desejar no seu coração, né? Amém? Se não, eu só quero orar agradecendo a Deus por essa oportunidade de compartilhar a palavra dele. E quando você sair daqui dessa igreja, comece a agradecer as pessoas. Agradeça. Agradeço o motorista do ônibus, agradeço ao taxista, agradeço o mototaxista, agradeço o feirante, agradeço o comerciante, né? Às vezes na nossa arrogância nós vamos comprar alguma coisa e achamos que somos donos, e estamos pagando e exigimos aquela boa atenção. E muitas vezes esquecemos de dizer muito obrigado, meu irmão, você está me vendendo, né? Seja grato, e isso vai fazer da tua vida algo maravilhoso. Eu creio que o Senhor vai usar você cada vez mais e vai lhe abençoar em nome de Jesus, amém? Graças a Deus.